Saudações. O mundo está passando por um momento complicado. Bom, há cerca de um mês e um tanto atrás, né, houve aquela explosão terrível lá no Líbano, uma das maiores explosões não atômicas vistas, bom, pelo menos nas últimas décadas, né? E eu comentei aqui no canal que eu tive uma experiência ligada a isso, né? Eu estava com o Líbano na cabeça sem razão aparente antes já da explosão, né? Uma música de lamentação, né? Sobre o Líbano. Enfim, tem o vídeo aqui no canal, é um vídeo curto. E essa semana teve um incêndio lá no Líbano, né? Então eu decidi fazer esse vídeo sobre o Líbano, né? Sobre o que tem acontecido por lá. Tirar um tempinho para falar sobre isso. Antes de começar o vídeo, eu já vou pedindo para que você inscreva-se no canal, clique no sininho. Na descrição também eu tenho deixado os links para os grupos, o canal do Telegram e os demais, e o e-mail para caso você queira fazer parte do grupo. Tem também a página do Facebook, do meu livro, né, Escrito nas Sombras, enfim. Além disso, eu quero comentar um comentário do Casando o Verbo, ele lá no canal do Telegram dele. Ele fez o seguinte comentário, foi me chamar a atenção para esse comentário, e eu vou dizer o que eu penso disso aqui, né? Ele disse o seguinte: não gosto que divulguem nos meus vídeos outros canais de entendidos em geopolítica e espionagem. Eu imagino que ele esteja falando de outras pessoas, meu canal é muito pequeno e eu acho que os meus inscritos não saem por aí sugerindo, mas como me foi chamada a atenção para isso, eu achei que é bom pontuar algumas coisas que ele coloca aqui. Ele disse assim, né, que há, como já falei anteriormente, muita gente que pertence a sociedades secretas dizendo que estão ali revelando segredos de sociedades secretas. Não estão e nem poderiam por juramento. Aqui eu tenho que fazer um comentário. A maior parte das pessoas das coisas que são chamadas de sociedades secretas não são sociedades secretas. Por exemplo, a maçonaria não é uma sociedade secreta. A maçonaria, se você sabe por via de regra, se você sabe o nome da sociedade, daquela sociedade, daquele grupo de pessoas, não é secreto, né? Então, eles não são secretos. Os ensinamentos têm uma camada esotérica, certo? Então, os graus da maçonaria são esotéricos, apesar que, se você for parar para observar, hoje todos os ritos estão na Biblioteca Nacional, né? Isso foi colocado há cerca de uma década, 2 décadas aí, foi colocada na Biblioteca Nacional, o grão-mestre da maçonaria no Brasil, deixou disponível, então é público. O que acontece é que as pessoas não sabem como procurar e não sabem o que procurar. Mas se você souber o que procurar, é público, tá, né? Então, porque tem um outro detalhe, existe um embate na maçonaria, por exemplo, já de algumas décadas, que trata basicamente do seguinte: a ideia de você se esconder, de você ter que esconder os seus ensinamentos, é quando há uma repressão, quando a sociedade é hostil àquilo. Só que nós vivemos numa sociedade que está sendo iniciada sem saber, né? E então muitas das crenças da sociedade não são hostis àquilo que é ensinado na maçonaria. Eu fiz um vídeo explicando um pouco melhor a questão do hermeticismo, que vai ao ar, não sei se eu vou colocar ele antes desse vídeo ou depois desse vídeo, porque ele já está feito, né? Mas eu queria deixar bem claro o que Santo Agostinho fala sobre o hermeticismo, né? Ele critica ferozmente o hermetismo, mas não da maneira como foi como eu vi sendo comentado aqui no meu canal, nos comentários. Então eu achei melhor dar uma pontuada, mas tem a ver, se você parar para observar aquela forma hermética assim, que é
apregoada pelo hermeticismo, ela tem amplo espaço na mídia e na sociedade como um todo, né? Então existe esse debate dentro da maçonaria se eles não deveriam tornar as coisas mais públicas justamente para diminuir a antipatia à maçonaria. Então, existe essa primeira questão aqui. A segunda coisa que eu gostaria de pontuar com relação a isso é que não estão nem poderiam pôr juramento. Isso também não é verdadeiro. Nem todas as sociedades secretas não, essas sociedades discretas, como a maçonaria e a Rosa Cruz e tudo mais, porque elas não são secretas, como eu disse, né? Então, as escolas de mistério, né? No geral, nem todas as escolas de mistério exigem esse tipo de juramento, e algumas dessas coisas, algumas vertentes, por exemplo, da maçonaria, a maçonaria romena é a mais, acho que é a que mais fácil de falar, né? Então, tem uma parte da maçonaria que acredita que deve passar o conhecimento ao público, tá? Então, isso aqui não é verdade. Eu não sou maçom, certo? Mas com relação a essa questão aqui de não estão e nem poderiam revelar os segredos das sociedades secretas, isso não é de todo verdadeiro, ok? Aí ele continua aqui. Além disto, para captar sua atenção, estão simplesmente copiando o meu conteúdo e falando sobre ele como se tivessem autoridade no assunto. Bom, eu nunca copiei, porque eu nem tenho acesso à comunidade fechada dele, e eu até fiz questão de me desinscrever do canal dele depois de ver esse daqui, porque só para não... Como realmente as coisas em que eu abordo aqui no canal tem de alguma forma... principalmente o que eu pretendo colocar na comunidade fechada, tem alguma semelhança com o tipo de conteúdo que ele produz, no sentido de que aborda questões de sociedades discretas, de geopolítica, das escolas de mistério. E sim, eu até pretendo falar sobre sociedades secretas, né, de verdade, ou seja, que você nunca ouviu falar, aquelas que você nunca ouve falar, né? Mas eu acho, então, é melhor. Então, já estou me posicionando desde agora. Como eu disse, eu não sei de quem exatamente ele está falando, porque ele fez questão de não colocar aqui, mas me foi chamada a atenção para essa postagem aqui, e eu acho que é prudente, né? Eu ficar bem afastado, então eu estou me desinscrevendo dos canais do Casando do Verbo e tudo mais, só para que não role esse tipo de coisa aqui. E ele continua falando assim, né? Copiando o meu conteúdo e falando sobre ele como se tivessem autoridade no assunto, quando nitidamente não sabem o que estão falando. Eu vou fazer um comentário com relação a isso. Eu tenho muita impressão de que o Jason lá Jason, do canal Casando do Verbo, não sabe o que está falando. Porque eu volto e meia que nem o vídeo que ele fez sobre o Líbano mesmo. Ele está tateando no escuro sobre a questão de tecnocratas e tudo mais. É uma pessoa que está tateando no escuro, e tudo bem, é um canal muito grande, só essa postagem tem 17 mil visualizações, mas eu achei curioso ele falar dessa maneira, né? Porque, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Não, porque, e ele continua aqui, né? Até o período de estudos que dedico ao tema, um desses sujeitos foi capaz de copiar, né? Não gosto de tretas e por isso não vou citar nomes, mas vocês precisam abrir o olho. Enfim, eu não sei de quem exatamente ele resolveu falar ali, mas aquele negócio da carapuça, né? Como o meu canal tem alguma coisa a ver com isso. Agora, eu acho curioso, porque ele fala que ele estuda há 20 anos, mas ele não sabe, talvez ele não saiba. Ele é filho de uma operação, certo? Que promoveu teorias da conspiração ao redor do mundo, assim, teóricos da conspiração ao redor do mundo. Então, e essa é a verdade. O tanto que ele fala 2 décadas não foi do nada que ele aprendeu isso, certo? Não foi. Então, todo mundo que está aqui falando sobre isso hoje em dia, se você parar 20 anos atrás, dá 2000, ano 2000, correto? Pois bem, eu ouvi o William Cooper na década de 90, certo? No final da década de 90, já tinha o William Cooper falando na rádio. O William Cooper, ele
o Bill Cooper, né? Falecido. Também o Alex Jones surgiu nessa época, certo? Só que o Bill Cooper é anterior, né? Você vai ver que os bons teóricos da conspiração dos anos 90, todos eles morreram. Só ficaram essas porcarias aí, os que são duas verdades e uma mentira, né? Duas verdades e uma mentira é o Alex Jones, o David Icke, né? Todos esses caras aí que estão há 3 décadas aí, mas da década de 90 só sobreviveu a isso. E essas pessoas, então, começou na década de 90 um movimento muito forte que propagasse as teorias, o que a gente chama hoje de teoria da conspiração, composta sumariamente de verdades. Apesar que algumas verdades, se você tocasse em certas coisas, você era removido do mapa, né? Então aconteceu com o Bill Cooper, por exemplo. Se você se interessa, vai lá dar uma olhada. Mas foram esses caras, em cima do trabalho desses caras, que qualquer pessoa que começou nos anos 2000 começou. Então não é que as pessoas, ele acha que ele é o único. Então só ele que foi despertar, que despertou nele há 20 anos atrás e só nele, ninguém mais, né? Então eu garanto que não. Eu mesmo estou nesse negócio desde a década de 90. Se você parar para pensar, é mais de 20 anos, né? Pode parecer, mas eu não sou tão novinho assim, né? Eu sei que eu tenho essa cutis jovem, essa aparência jovem, mas eu não sou tão jovem assim, né? Enfim, só queria pontuar isso porque eu acho que é complicado esse tipo de posição, mas eu acho que eu tenho que me posicionar também, ok? Então vamos ao assunto do vídeo em si, do, do Líbano, né? Então tá, vamos lá. Então, deixa eu começar aqui, eu tenho algumas anotações, eu vou comentando algumas coisas aqui com vocês. Então, o que vocês têm o que é bom, o que deve ser de conhecimento geral, é que o Líbano era chamado de a Suíça do Oriente Médio, certo? Então, o Brasil recebeu, depois da Guerra Civil, um fluxo muito grande de libaneses. Tem muito libanês aqui, tem mais descendente de libanês aqui do que libaneses no Líbano, para você ter uma ideia de como o Líbano é pequeno, certo? Ainda assim, é um lugar muito importante, é um lugar que um dos berços da cristandade, é um lugar que está ali no meio do fogo cruzado, muito importante, assim como Israel, que também é um estado pequenininho, né? Só que então o Líbano ele foi formado, também tem uma formação recente, né? De uma identidade composta já inicialmente de forma mista no século XIX entre cristãos, sobretudo os maronitas, tem os melquitas também, mas sobretudo os maronitas, católicos, né? Tem os católicos e ortodoxos, mas a maior parte católica, né? Ligada à Igreja Católica. Você vai ver que a diferença dos ritos católicos e ortodoxos assim são quase idênticas e eu sempre falo assim, a questão do purgatório, que eles brigam lá, fala uma questão de terminologia. Um fala que é um purgatório e o outro fala que é um pedaço específico do inferno. E o outro fala, não, mas o purgatório é um lugar específico do inferno. O outro fala, não, mas vocês falam que é para purgar os pecados, mas não é, porque, bom, enfim, um debate teológico super longo sobre questões que para mim parecem muito pequenas. Mas enfim, então foi uma composição desses cristãos com os drusos. Os drusos, eles vêm de uma tradição de se integrar à sociedade em que eles estão, né? Então, se eles estão numa sociedade que é majoritariamente cristã, eles vão rezar como cristãos. Se estiver junto com os muçulmanos sunitas, eles vão rezar como sunitas, mas na verdade eles são ismaelitas. Então, eles são xiitas já de natureza. Então, é dessa aliança, né? Mas os drusos eles têm um sistema de crença muito específico, né? Muito próprio. E aí, assim, essa composição ela se alterou como quando, porque, bom, enfim, teve a derrocada do Império Turco-Otomano, né? E
e depois de depois da criação assim, é um Estado que sempre esteve como joguete da Liga das Nações primeiro e depois da ONU, né? Então, primeiro que houve uma incorporação do territorial, você pensaria que seria uma coisa boa, mas na verdade acabou sendo uma coisa ruim para o Líbano, porque com isso a população que era majoritariamente cristã passou a ser 50%, 50%. Então, 50% cristã, 50% islâmica, né, entre sunitas e xiitas. É claro que de lá para cá, né, com o influxo de imigrantes e tudo mais, e a influência teve invasão da Síria e tudo mais, lá na região. Então, hoje em dia, na verdade, tem mais muçulmano do que cristão. Então, desde a Guerra Civil, a ONU exerce uma influência muito forte ali no Líbano. E tem uma coisa que é importante também de destacar é que existe uma espécie, um tipo específico, foi formado, né, a solução que se deu. Na verdade, assim, os franceses, quando eles agiram como eles se colocaram como o Líbano chegou a ter status de colônia da França por um período muito curto de 1923, é isso? De 1923, né, até, enfim, a derrocada dos estados coloniais, né? Então é bom a gente também lembrar que isso é recente na história do mundo, há menos de 100 anos tudo isso aconteceu, ou seja, ainda tinha países sendo colocados sob tutela de outros países europeus e tudo mais. E tem coisa da maçonaria aí, e eu já explico um pouco sobre isso. Mas, então, a forma como eles resolveram, através, todas as colônias francesas praticamente da região adotaram uma forma similar de governo, né? Que era, então assim, então foram várias experiências que foram feitas ali. Então, em alguns lugares, como no Iraque, você você dava poder para a minoria, né, para a minoria dali do lugar, e tinha uma maioria ali, então tinha xiitas e sunitas, né? E aí você tinha a minoria governando a maioria, certo? Então, um governo formado pela minoria, e a ideia seria que a pressão entre os dois seria capaz de balancear as coisas. Obviamente que isso não deu certo. Mas o que foi tentado no Líbano foi uma espécie, um governo de cargos fixos. Então, o presidente é um sistema semipresidencialista lá, na verdade ele era mais presidencialista, foi diminuindo um pouco, mas é sobretudo presidencialista. Então, é um governo em que o presidente é cristão, o primeiro-ministro é sunita e o líder da Câmara, né, é que não é presidente da Câmara, é speaker, né, o porta-voz da Câmara do que seria equivalente à Câmara de Deputados lá, é xiita, né? Então essa é a composição básica é assim que que existe um balanço, né? Foi procurado formar um balanço entre os governos. Na verdade, também o chefe, Chief of General Staff, então seria o chefe da Casa Civil, né? É druso, né? Então sempre tem essa forma, né, de montar o governo. Só que o presidente ele ainda tem bastante poder porque ele indica vários ministros, né? Então essa é essa bagunça que foi formada lá no Líbano e que foi tirando, então, de ser um estado que já foi super rico, né, que era chamada de a Suíça do Oriente Médio, foi se transformando nessa coisa assim, marcada por guerras civis e tudo mais. Então tá, isso nos traz até os dias de hoje. Essa explosão que teve o mês passado, ela foi muito importante porque ela mexeu novamente com a estrutura política do Líbano. Então, ela levou à morte do secretário-geral do Katab,
o Nizar Najarian. Por esse Najarian você já tem uma ideia de que tem alguma ligação com os armênios. Então tem sim uma parte de cristãos armênios ligados à igreja armênia ali, tanto da católica quanto da ortodoxa. Mas ele era cristão e ele era uma figura muito importante e essa morte dele ajudou a desestabilizar o governo ali, assim, ao governo não, as tentativas de montar um governo coeso, né? O Hassan Diab, que era o primeiro-ministro então dos sunitas, acabou renunciando, né? Mas entrou um outro cara da oligarquia que é o Mustafa Adib, né? Também ligados à mesma oligarquia. Então, a verdade, o que acabou se formando lá no Líbano nas últimas décadas foram oligarquias de cada um locais ali. Então, dos cristãos, dos sunitas e dos xiitas. Então, sempre as mesmas figuras acabam, ou figuras aliadas àquela. Porque não tem disputa de espaço ali. Todo mundo já sabe quantos assentos vai ter no parlamento, quantos vão ser cristãos, quantos serão sunitas, quantos serão xiitas, quantos serão drusos. E essa forma de fazer as coisas acaba levando a essa estagnação, né, e essa acomodação da elite local, né? E essa é uma coisa que tem sido sentida lá nos últimos tempos, né? Então, assim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero comentar. Sim. Dessas três formas, a mais fragmentada das três maiores religiões ali, cristãs, xiitas e sunitas, é a dos sunitas, porque das comunidades sunitas foi tendo um influxo diferente, então, vindos da Síria, enfim, de diversas partes ali do mundo árabe, e alguns são pró-irmandade muçulmana, então ligados ao wahhabismo, outros são, enfim, alguns pró-Síria, outros são claramente a favor dos sauditas. Então, tem várias comunidades agindo ali, e é de longe a mais instável e onde há mais disputa interna ali, certo? Não é à toa que o Hezbollah, né, e não o Hamas, que acaba agindo mais ali na região, como força paramilitar, né? Então a gente chama de força terrorista, mas acaba sendo uma força paramilitar, né? Tem essa questão aqui que eu vou falar daqui a pouquinho, das agências internacionais, da influência das agências internacionais lá. Dessa explosão tem mais algumas coisas interessantes. Isso tudo é um preâmbulo para o que eu vou falar, que é realmente importante sobre o assunto. A Alemanha e Israel já estavam falando em 2016 que havia armamentos sendo armazenados, ou coisas, ou equipamentos e materiais capazes de produzir bombas que estavam sendo mesclados já a esses depósitos, né? Como aquele que explodiu. Então, além de ter aqueles, tinha muito nitrato, tinha muito... O que tanto Israel quanto o serviço de inteligência da Alemanha estavam informando ali é que estava se armazenando de forma irresponsável, inclusive, estavam sendo armazenados armamentos e mísseis e tudo mais ali, né? E que para aquilo dar errado não precisava nem de interferência externa, né? Bom, ok. Agora vem a parte que eu acho interessante e que é única que eu não vi ninguém abordando aqui no YouTube. Então, não vi nem o Casando Verbo, nem ninguém, absolutamente ninguém falando sobre isso em português. Eu não tenho acesso às comunidades fechadas por aí, mas eu, pelo menos abertamente para o YouTube, ninguém trouxe esse tipo de coisa aqui. Que aqui entram os tecnocratas,
aquela questão da tecnocracia da qual o Jason tocou e tudo mais, e que falou besteira lá. Em setembro de 2019, eu li um artigo, tem um artigo que é dessa época, cujo nome você pode procurar aí no Google, The Technocrat Illusion is Still Alive in Lebanon. Ou seja, a ilusão tecnocrata ainda está viva no Líbano. Você vê, ilusão tecnocrata, porque o que acontece é que a classe política lá do Líbano, quando por pressões internas e externas, né, eles têm promovido a ideia de uma nova forma de governar, em que a classe política deve trazer deve trazer para os cargos, para os ministérios, para os diversos ministérios e para os diversos cargos públicos, pessoas com um perfil técnico. Então, não muito diferente do que acontece no positivismo brasileiro aqui, no governo Bolsonaro e tudo mais. Então, a ideia de trazer pessoas com perfil técnico. Então, a esses caras que estão sendo chamados de tecnocratas, eles são tecnocratas, porque passou de uma geração, 2 gerações fazendo isso, você acaba se formando uma espécie de tecnocracia, de repente você começa a perceber que todo mundo parte da mesma oligarquia local, né? E aí eu tenho um trecho desse artigo que o pesquisador lá, né, ele fala o seguinte: oligarquia the oligarchy, né, a oligarquia, né, accepted a technocratic shadow government, ou seja, a oligarquia aceitou um governo às sombras, né, um governo paralelo tecnocrático, pelo menos no papel, on paper, né, in exchange for popular support, ou seja, em troca de de apoio popular, ou seja, vende para a população que, olha, na verdade, além dessas questões políticas da oligarquia aqui, não, nós estamos chamando pessoas com perfis técnicos para cuidar dos problemas do Líbano, né? E obviamente, esse pesquisador em 2019 já estava apontando era o seguinte, né? Era que essa forma aqui, na verdade, ela é só aparente. Por quê? Porque essas pessoas que entram com perfil tecnocrático lá, elas, na verdade, elas têm as suas ideologias, elas têm um perfil, não são movidas. Por exemplo, um engenheiro não é movido pela engenharia, ele não faz as coisas porque ele simplesmente acredita na engenharia, certo? Na arte da política, aquilo no qual você acredita é muito importante, né? Até mesmo porque algumas coisas não são objetivas, ou elas não, por exemplo, quem que define se questões como um aborto não, porque aborto lá não teria como passar, mas coisas de cunho social, se aquilo é objetivamente melhor ou não, né? Então, sobretudo sobre essas questões sociais e de forma de promoção de políticas públicas, né? Nem tudo é tão objetivo assim. Então, é isso que estavam sendo chamado de que, assim, existe a percepção cada vez mais crescente lá no Líbano, já estava vendo, de que as lideranças, a oligarquia que se formou lá, a política, está na verdade, assim, ela montou esse governo tecnocrata, mas é só uma nova forma de oligarquia, né? Ou seja, é tecnocracia para, né, para inglês ver e para a população ficar anestesiada, falar, bom, pelo menos, pô, o cara que está lá é um engenheiro, pelo menos o cara sabe o que ele está fazendo. E quando, na verdade, tem aquela frase que, que se diz muito lá no Líbano, né? Assim, pelo menos de observadores internacionais nas últimas décadas, que é o seguinte: plus ça change, plus c'est la même chose. Que é mais ou menos assim, em francês, né? Mas quanto mais mudam as coisas, mais continua a mesma coisa, né? Então, quanto mais muda, mais continua igual as coisas lá no Líbano, né? E aí, as comunidades internacionais, e aqui entram
entra a maçonaria, e eu vou falar um tanto disso agora, tem vendo que está dando errado essa experiência, eles estavam já se movimentando, têm se movimentado, para mudar novamente as coisas lá. Então é a conclusão que eles chegaram lá. O problema lá é a liderança local, né? Então essa liderança local que está corrupta, né? Que não está, eles não estão implementando o negócio direito. Então o que eles estão propondo é uma intervenção através do Fundo Monetário Internacional, né? E em troca de auxílio, de apoio, né? Eles estão propondo uma nova reforma, né? Seria pessoal tecnocrata, né? Ou seja, esses tecnocratas, só que apontados não pela elite local, mas por indicação de agências externas ao Líbano, ok? Então, agora você imagina, você brasileiro, você aceitaria que de repente a ONU chegasse e falasse assim, não, eu acho que o ideal para liderar aí, para ser ministro da educação, é esse alemão aqui, né? Manda o alemão para lá. Não, um alemão que ele tem origem libanesa, ele tá aqui, ele é do Líbano, né? Descendente de libaneses. Então, no caso aqui, é descendente de brasileiros, mas ele mora aqui na Alemanha há bastante tempo, ele fala as duas línguas, ele sabe o que está fazendo. Manda ele para lá. Complicado, né? Então, para um povo aceitar isso, a situação tem que estar muito ruim, certo? Então, tem essa primeira questão. Existe também tem sido feito, né? Uma grande... eles têm se tentado muito e tem se falado muito de se fazer lá reformas pró-mercado, né? Então, a gente já ouviu esse discurso antes, né? Então, a Moody's e o FMI, observadores internacionais, eles têm recomendado esse governo tecnocrático, né? E a ideia seria, enfim, esse diálogo tem acontecido através, primeiro que existe muita influência do serviço de inteligência lá, e a maçonaria lá tem um peso muito grande no Líbano. E eu não tenho como enfatizar esse ponto o suficiente. Eu vou comentar aqui brevemente de qual é a situação da maçonaria lá, mas para vocês terem uma ideia de como a maçonaria move pelo Líbano, né? E como parte dessa oligarquia está ligada à maçonaria e como existe um embate dentro da maçonaria ali, tanto da oligarquia para tentar se manter para dizer, não, nós vamos fazer as reformas, a gente está fazendo um grande trabalho aqui, a gente vai deixar o negócio mais técnico e vamos acabar com essas, né? Porque lá é uma experiência de uma sociedade multiétnica, multirreligiosa, então é um mini modelo para o mundo. Se lá não dá certo, então não vai dar certo no restante do mundo. Então eles vão tentando até chegar num ponto, né? Num ponto em que a coisa, né, possa que até dá certo, né? Então eles estão vendo que está dando certo, que está dando errado. Lá existe essa tensão entre e eu sempre comento isso aqui no canal, que em última instância há sempre uma tensão entre uma elite mais global, uma elite que é supranacional, porque ela não está arraigada, ou ela não depende do que vive o país, e aquela outra elite que é mais local, que ela é o rei daquele lugar, são os reis e rainhas daquele lugar. Eles dependem do poder daquele lugar. A partir do ponto que eles são removidos daquela região, que eles são removidos daquela posição, eles perdem o poder, né? Não necessariamente as fontes de renda, apesar de que muitas vezes esse é o caso, mas o poder, certamente, eles perdem, né? Poder político, poder de mandar nas pessoas, eles perdem. Então, só para você ter uma ideia, a maçonaria francesa é muito forte lá no Líbano. Existe um embate, para quem não está familiarizado com isso, existe um embate muito grande entre certas lojas
maçônicas francesas, ou seja, um modo francês de fazer a maçonaria, e o modo britânico de fazer maçonaria, que é o rito escocês, o rito de York, que são os maiores ritos da maçonaria, sobretudo por causa dos Estados Unidos e por causa do sucesso nos Estados Unidos. Ou seja, os ensinamentos são mais ou menos os mesmos, os graus são semelhantes, né? Mas na prática da coisa, né, há algumas alterações e há algumas... e assim, ainda que o objetivo seja o mesmo lá no final, pelo menos propagado, na prática a forma de fazer as coisas é muito distinta, muito diferente. A maçonaria mais bem sucedida e menos conhecida que eu conheço é a italiana, mas eu vou falar disso num outro vídeo, provavelmente na comunidade fechada, quando eu a formá-la, né? Mas, então, lá, para vocês terem uma ideia, tem a Grand Orient de Canaan, a grande loja, né, central do Líbano, que também é ligado à França, né? Então, a Grande Oriente de Canaã, a grande loja do Cedro, né? A Gran Oriente Árabe, a Gran Loja Betal, né? A Gran Loja do Cedro, a Grande Loja do Cedro, ela é ligada à maçonaria italiana, mas tem muita coisa da maçonaria francesa ali também, né? Então, e aí você vira e fala, mas isso são grandes lojas, fora as lojinhas, as lojas, né, que estão espalhadas ali. E aí você fala, mas por que tantas jurisdições maçônicas num país tão pequeno? O que acontece é que a maçonaria não opera ativamente nos demais países árabes do Oriente Médio. Então, todo mundo vai ali. Então, durante os países do entorno, né, acabam indo lá, eles remontam suas jurisdições ali dentro do Líbano. Então, só da maçonaria francesa, você olha aqui no Brasil, a gente não tem esse tanto aqui, mas só da maçonaria francesa você tem um monte de grandes lojas lá, né? Da maçonaria regular, britânica e da Grã-Bretanha e de o rito escocês, rito de York, né, que são os mais famosos. Você tem a grande loja da Escócia, que foi a primeira que foi fundada no Líbano no século XIX, e aí ela deu origem à grande loja do Líbano, né? Então, que é diferente da grande loja central do Líbano, né? Aí tem tanto a grande loja de York quanto a grande loja de Washington, DC, também estão estão no processo de abrir seus equivalentes, abrir novas jurisdições ali no Líbano, né? Aí você tem as forças muçulmanas que interagem com e isso também é importante de você saber. Então, as vertentes sunitas, no geral, Hamas e etc., Irmandade Muçulmana, eles são anti-maçonaria. Então, eles têm as taricas deles. Então, se você quiser tem as que têm alguma ligação com as escolas de mistério, mas eles são completamente à parte, não há integração nenhuma com a maçonaria. As vertentes xiitas, então Hezbollah, lá dentro da comunidade dos drusos, não, porque eles são muito fechados, nem muito pequenos, nem precisa, mas os xiitas, no geral, eles têm uma grande integração com certas vertentes da maçonaria. Então, o Hezbollah, por exemplo, não tem nenhum problema com lojas maçônicas, e se você pode ser um membro e fazer parte de uma loja maçônica e fazer parte do Hezbollah, por exemplo, ou de um partido xiita qualquer, ou enfim, né? E tem algumas ligações diretas entre algumas lojas no Líbano com algumas lojas nos Estados Unidos, por exemplo, como a loja Pitágoras 1841 e tem a grande... Enfim, e tem muita coisa, né? Tem a grande loja de Haifa, tem um monte de coisa lá acontecendo. Então, tudo isso para dizer o quê? Na verdade, o que eu enxergo, o que eu
consigo dizer até o momento sobre o Líbano. É lógico que eu tenho muita coisa para aprender, muita coisa para descobrir ainda, né? Então, dentro dessas vertentes das escolas de mistério, tem uma ideia lá para o Líbano que é de capitalismo e simbolismo. Então, a ideia é dentro daquele caldeirão formar novamente o Líbano, elevar novamente o Líbano para o status de potência econômica, ou assim, pelo menos o status que ela tinha anteriormente de Suíça do Oriente Médio, né? E aí tem eu acho que é importante falar do Canvas, né, e da CIA. Então, tanto a B'nai B'rith, que é dos judeus, né, que é uma escola, uma vertente das escolas de mistério judia, né, e aí assim, então através dessas lojas maçônicas que acabam sendo grandes fóruns também para integração e para conversas entre serviços de inteligência e tudo mais, acaba acontecendo, porque são ambientes fechados e de pessoas que estão acostumadas a guardar segredo, né? Então, há ação direta disso e existe também, né, alguns agentes de desestabilização que recebem dinheiro tanto da CIA quanto de fundações como a do George Soros. Então, é muito complicado, porque você vira e fala assim, mas o George Soros é contra os Estados Unidos ou age contra os interesses do Donald Trump e tudo mais. Aí você vira e fala assim, não, mas na verdade não, né? Na verdade, se você vê as ações em conjunto que os dois, que algumas... enfim, aí entra um pouco naquele vídeo, naquela série que eu tenho, que eu deixei também sem acesso ao público, que é aquela do Donald Trump, Lobo em Pele de Cordeiro. Isso eu falo já em 2016, antes que venham me falar de gente que... Eu tenho vídeo aqui no canal, eu só não deixo aberto ao público. Um dia eu posso abrir, voltar a abrir, eu acho que provavelmente vai ficar aberto só para quando eu abrir a comunidade fechada, mas isso eu já falo há bastante tempo, né? Então, para você ver como esse tipo de ego aqui que o outro lá estava falando, eu acho que é bobeira, porque se é a verdade, essa que é a questão, se é a verdade, por que você vai achar que só você que vai enxergar, só você que vai ver, né? E algumas pessoas têm treino para essas coisas, foram treinadas para essas coisas, né? E não necessariamente porque passaram por um ritual em que elas juravam que não revelariam os segredos da ordem ou seriam mortas, né? Nem todo mundo opera desse jeito. Aliás, também tem aquelas vertentes das escolas de mistério que não só são abertas, como tem pelo menos assim, elas tentam integrar, né, se elas conseguem com algum grau de sucesso ou não, mas integrar-se ao cristianismo, como é o caso dos Knights of Columbus, né? Então, os Cavaleiros de Columbus. Então, enfim, inclusive aquele Proud Boys, né, é um subsecto, né, disso que é do Gavin McInnes lá e tudo mais. Então, existe isso, né? Mas tem uma organização, uma ONG que tem atuado bastante lá no Líbano, que é a Canvas, né? Então, a Canvas ela tem ligação com a CIA, né, com o George Soros e com diversas lojas maçônicas, como eu já mencionei. Então, tem muita gente ligada ao Canvas que é maçom, ligada a essa vertente, sobretudo essa vertente mais francesa, mas tem gente do rito escocês lá também. E eles ajudaram a instigar, eles se gabam, né, essa ONG, de ter ajudado a instigar as seguintes revoluções. A Revolução das Rosas, na Geórgia, de 2003, vai prestando atenção nos países que são países todos que estão num processo de desestabilização até hoje, de uma forma ou de outra. Da Ucrânia, em 2004, a Revolução Laranja, né, que derrubou o Kuchma, né, a derrubada do Mubarak no Egito em 2011, lá da Primavera Árabe. E eu vi uma parte dessa coisa da Primavera Árabe, eu estava no Egito em 2012, 2013, e eu vi
a ascensão da Irmandade Muçulmana lá no Egito. Foi um período curto, mas foi terrível, né? E aí, no fim das contas, eles acabaram tendo que voltar a, ao regime militar lá, né? Porque não deu certo. Então, essa experiência não deu certo. Então, só estabilizou por causa disso, porque veio o Al-Sisi, que como sucessor do Mubarak, da mesma linha, basicamente, e colocou ordem lá. E é interessante comentar o seguinte: eu lembro de comentar, de ter tido conversa com uma brasileira que mora lá no Egito, que é esposa de um general lá. E ela comentou comigo, eu lembro dela comentando comigo que assim, que ele foi buscar, né, a esposa dele, ele veio, né, veio para o Brasil, né, para achar uma esposa. Você vai, mas por quê, né? É porque eles são, no geral, os generais lá, eles não a base do exército, mas os generais, eles fazem cursos no exterior e eles são muito mais ocidentalizados. Eles não são cristãos, mas eles são mais ocidentalizados. Então, eles têm uma outra visão de mundo, diferente daquela do Egito. Então, para ele foi natural arrumar uma esposa estrangeira, brasileira, com hábitos brasileiros, né? Ela nem cobriu o cabelo, nem nada, né? Pelo menos no... Então, enfim, eu não vou mais falar muito mais, mas no geral ela era brasileira, uma brasileira como, assim, discreta, mas né, uma senhora, mas uma brasileira, assim, enfim. Bom, seja como for, eu estive lá no Egito nessa época e eu vi que como foram instigadas essas revoluções e como no fim das contas aquela história, uma revolução ou esse tipo de coisa você sabe bem como começa, mas quando vai ter fim e como você vai, quais as medidas que vão ter que ser tomadas depois para estabilizar o lugar, isso ninguém sabe, né? Aí também nas Maldivas em 2008, né? Então, que tirou o ditador o Gayum do poder e colocaram a democracia lá, né, vamos dizer. Então, que é um país assim, 100% muçulmano, então eles gabam de ter conseguido agir dessa maneira, de ir moldando o Oriente Médio, o Oriente Médio não, o mundo muçulmano, né, dessa maneira, né? Ou seja, de forma por fora, né? E é um objetivo que eles têm já há muito tempo, pelo menos desde o século XIX, você vê na maçonaria. Eles falando de como as escolas de mistério, no geral, deveriam eventualmente domar o mundo muçulmano, né? E domar, assim, em conjunto com as... E é esse que é o problema, que existe muito pouca integração com as tarikas sunitas, né? Então eles acham que deveria ser maior. Então eles têm tentado infiltrar nisso daí, se infiltrar, tanto serviços de inteligência quanto os maçons no geral, e eles têm conseguido através desse tipo de processo aqui, né? E aí também, eles também se gabam lá, o pessoal da Canvas lá, de terem instigado a revolução e de ter agido de forma atuante na revolução do Cedro do Líbano em 2004, né? Que levou ao fim a presença das tropas sírias, né? Após 35 anos. Então, eles se gabam assim, de se inspirar no Gandhi, de se inspirar em gente assim, né? Enfim, também eu poderia comentar aqui do poder de algumas lideranças locais, como a do Michel Aoun, né, que é desse Partido Patriótico Livre, né, que é o partido cristão que encabeça esse governo multiétnico e religioso. Mas, na verdade, a gente fala cristão, mas ele você imagina que a liderança é maçônica, então não é tão cristã assim, né? Você tem muita gente da maçonaria ali ligada a esses... né? E muita gente ligada à maçonaria francesa. E a maçonaria francesa, ela é bem secular, né? Ela é bem secular. Ela não tem... Até algumas... por exemplo, a maçonaria
a única forma de maçonaria na qual um ateu pode ingressar, não vai chegar lá em cima, mas a única em que um ateu pode ingressar, mas é essa, né? E é engraçado porque o principal, para vocês terem ideia da bagunça que é o Líbano, o principal líder xiita, né? Lá, o principal partido, o principal grupo xiita, tem uma ligação muito forte com um outro movimento lá da região, que atua lá no Líbano através do Partido Progressista Socialista. Partido Progressista Socialista. Então, e esses caras são os caras que estão, você imagina que o progressista socialista, eles multi-religioso, multi-étnico, né? Então ele engloba gente de todos, então ele consegue agir em todas as frentes. Então eles conseguem, na verdade, pode ser que alguém que seja eleito como por ser xiita, ou por ser sunita, ou por ser cristão, que na verdade está ligado a esse movimento. E são essas pessoas que são alçadas à posição de técnico, né? de ministro técnico ou de funcionário técnico. Esses são os tecnocratas, né? Então é lógico que eles também estão já buscando promover a promoção, né, de formas de governo que já foram testadas em outros lugares como a Estônia, né, e que buscam uma maior integração do homem com a máquina, né? Então, identidade digital, banco digital, toda a parte de, assim, todas essas modernidades e essas promessas que a gente aqui no Ocidente erroneamente está associando com um movimento tecnocrata, que nenhuma uma das besteiras que eu vi o Jason lá falando lá, é que tem muita gente que acha que os tecnocratas, que a liderança tecnocrata partiu, né, assim, brigou ou estaria brigada ou que teria formado uma nova frente aos globalistas e eles estariam em disputa. Não tem disputa nenhuma entre globalistas da parte econômica e tecnocratas, né? Essa eu achei melhor pontuar qual é exatamente a minha crítica ao que o Jason lá falou. Ele levanta a hipótese, lá no último vídeo que eu vi dele sobre o Líbano, que foi o último vídeo que eu vi do canal dele, na verdade, sobre uma possível disputa entre os globalistas da parte econômica e os tecnocratas, que os tecnocratas teriam saído, né, assim, e se voltado contra. E dessa disputa entre as partes econômicas não faz o menor sentido, não há essa distinção. Quando se fala de parte dos termos geopolíticos, não há essa distinção. É isso que eu achei que é importante. Não há disputa entre essas duas partes, né? Não há embate entre a parte econômica e a parte tecnocrata. Uma é dependente da outra e, na verdade, nem existe. Assim, o que se chama de tecnocrata são técnicos. São pessoas profissionais técnicos, né? E a não ser que você esteja se referindo às grandes empresas de tecnologia, não, essas são completamente interdependentes do sistema que está aí, né? Então um depende do outro, não existe nenhum dualismo com relação a isso, certo? Nesse ponto, se você pega, por exemplo, qualquer pauta lá dos Bilderbergers ou qualquer coisa, que são públicos, são coisas públicas, né? Você não sabe o conteúdo do que foi dito, mas você sabe que foi conversado alguma coisa. Mesma coisa do Council on Foreign Relations, Trilateral Commission, é tudo público. Então você tem atas, você tem às vezes até a publicação do que foi conversado, dos vídeos, você tem divulgação de vídeos e tudo mais. Então, desde que você esteja antenado, é tudo público, né? E você vê que há muito mais concordância do que discordância. É isso que eu queria mostrar aqui. Quando você para estudar o que a maçonaria está fazendo,
o que os serviços de inteligência estão fazendo ali. Não tem nada. A única coisa que tem, na verdade, é como é muito frequente hoje em dia, entre lideranças locais e lideranças globais. Então, gente que quer impor uma visão, e não que eles discordem, repare que a oligarquia política lá do Líbano não discorda, assim, por exemplo, que deve haver um corpo de tecnocratas, né, nas posições de governo. A única distinção é quem que deve apontar, quem que deve ficar a cargo de quem, né? Porque quem que deve ficar, se essa elite global que foi lá, que está sendo representada pelo Emmanuel Macron lá da França, se essa galera deve ingerir, deve gerir aquilo diretamente, né? Ou se deve haver ou se a oligarquia local é capaz de trazer essas resoluções internacionais que são decididas em fóruns internacionais, mas das quais eles fazem parte, né? Então é mais ou menos assim, vai, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, ele faz parte do Clube de Roma, tudo bem. Então tem uma parte da elite brasileira que está ligada à maçonaria e que está ligada, no fim das contas, sabendo ou não, com uma elite global, certo? Que recebe dinheiro através de ONG, que recebe investimento e vai buscar investimento para o seu governo, como é o caso do Dória aqui em São Paulo, e aí ele se beneficia através das empresas dele e tudo mais. Essa galera, eles vão lá, eles debatem nos fóruns, eles chegam num acordo, eles convencem, olha, não, eu vou implantar essa ideia que você está levantando aí, é muito boa, pode investir aqui comigo, eu vou me beneficiar, mas vai ser bom para o povo aqui, que eu decidi, você está certo, a gente pode mandar suas políticas para cá, mas aí você se compromete a fazer as reformas que estão sendo solicitadas, né? Aí chega lá na hora do vamos ver, você não consegue, isso gera um atrito, né? Isso gera uma dificuldade ali de conversa. Não, mas é a realidade local, o que está errado, né? Então existe esse tipo de assim, né? É uma elite muito corrupta, não dá para trabalhar com ela, não dá para contar com ela, não dá para contar com o que eles estão fazendo, tem que ser substituída, então vamos colocar. Então, esse processo, por exemplo, o Canvas age na Venezuela, para vocês terem uma ideia. Então, onde tem um dedo dessa galera aqui, geralmente tem problema. Bom, é isso. Eu acho que tá bom para hoje. Acho que se eu abordar muito mais coisas além disso, talvez complique mais do que facilite, né? Então, se vocês têm dúvidas, vocês, por favor, deixem nos comentários. Se vocês têm alguma crítica ou sugestão, também eu tô aberto, né, a ouvi-las, né? Mas é isso, eu queria comentar isso. Não há suma na elite quando você para observar. Novamente, boa parte dessas informações são públicas. Boa parte dessas informações são públicas. As lojas maçônicas não fazem questão de esconder quando elas abrem uma loja ou uma jurisdição. Existem as lojas paramaçônicas e as sociedades secretas de fato, mas nós estamos falando aqui de coisas que são públicas, e quem tem algum parente maçom, ou algum parente Rosa Cruz, ou quem tem algum amigo maçom, ou algum parente, ou alguém que esteja envolvido com essas coisas, ou que conheça, né, alguma dessas coisas, você vai ver que eles não têm tanto receio de falar, são coisas abertas, não tem nada aqui que eu falei, tá revelando nada de extraordinário. Por exemplo, também vejo muita questão da numerologia, toda a parte que é especulativa, como se a parte especulativa fosse aquilo com o qual eles estão se importando, se você sabe ou não. Isso realmente não é assim que funciona, não é assim que funciona. Tá? Tem coisas lá que eles dão muito, que certamente são secretas e que realmente eles não divulgam, mas isso aqui, nada do que eu falei aqui,
e nada do que eu vi sendo falado jamais num canal como o do Casando o Verbo, ou dos muitos outros canais aí, aquela Maria Pereira e tudo mais, nada disso é a parte esotérica mesmo, nada disso é a parte mais capciosa, aquela parte que você... Nada disso tá? Eu talvez um dia possa falar sobre isso, talvez um dia eu consiga falar sobre isso na área fechada, alguma coisa, mas eu também não pretendo assumir uma posição tão pomposa como essa aqui. Eu achei feio, isso que eu achei feio, isso que eu vi o Casando Verbo me incomodou, né? Assim, só ele que consegue enxergar a verdade, ninguém mais consegue estudar, ninguém mais tem contato com ninguém, só ele que consegue saber descobrir essas coisas, só ele que é o iluminado, que é um médium que recebe o espírito e, e consegue falar as verdades ocultas para todo mundo. Isso é errado, isso é errado. Eu não sou o único. Com certeza tem muita gente aí na internet indo atrás de conteúdo muito bom. Tem que ter uma boa cautela nessas coisas. É como eu falei no vídeo sobre o Santo Agostinho abordando o hermetismo, né? Então eu acho que eu vou postar ele primeiro, então você vai estar assistindo, então vai lá e dá uma olhada nesse vídeo em que eu abordei assim as críticas de Santo Agostinho ao hermetismo. Eu acho que é importante, né? No fim das contas é aquilo que a Bíblia fala, né? Que essa, na verdade, é uma batalha uh, entre espíritos. Né? É uma batalha contra principados e potestades. Né? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Caso tenham dúvidas, deixem aí nos comentários. Teria um prazer enorme em respondê-las. Ok? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Tenham uma excelente semana. Eu espero que semana que vem eu consiga voltar com a live em si. Eu não sei se vai ser possível, né? Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. E até a próxima.